Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Escritos Apócrifos aqui do canal, em que hoje conheceremos o Evangelho Secreto de Marcos, atendendo a uma sugestão de temática de José Medeiros, que escreveu perguntando qual seria a identidade do jovem que fugiu desnudo em Marcos capítulo 14, em que uma possível resposta para essa pergunta se encontra justamente nesse Evangelho Secreto, que foi descoberto apenas algumas décadas atrás, ainda no século XX. Então, vamos primeiro observar o que nós encontramos ali no Evangelho de Marcos canônico, no capítulo 14, versos 51 a 52, que são os versos onde nós encontramos a menção dessa história sobre o jovem desnudo, que logo na sequência eu irei tecer mais alguns comentários. Então, vamos ver o que nós temos ali. Um jovem o seguia, e a sua roupa era só um lençol enrolado no corpo, e foram agarrá-lo. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. O Evangelho de Marcos simplesmente não menciona qual seria a identidade desse jovem, o que levou muitos comentaristas, desde a antiguidade, a levantarem diversas hipóteses para responder essa questão. Por exemplo, segundo a opinião de Epifânio de Salamina, que foi um padre da igreja que viveu ali durante o século IV, esse jovem seria Tiago o Justo, que era o irmão de Jesus. Já segundo Ambrósio, que também viveu ali mais ou menos nesse mesmo período, o jovem nu seria o discípulo amado. E ainda outros autores também levantaram a hipótese de que o jovem poderia ser o jovem rico, que é mencionado em Marcos capítulo 10, verso 17 a 31, e também Mateus 19, 16, 22 e Lucas 18, 18, 23, que copiaram esse conteúdo de Marcos, que seria então um jovem rico que talvez teria vendido literalmente todas as suas posses para seguir Jesus. Ou ainda que seria o próprio evangelista Marcos, que estaria testemunhando todos esses eventos que estavam relacionados à prisão de Jesus. Mas o grande problema com todas essas hipóteses é que elas carecem de fundamentos textuais que deveriam estar contidos no próprio Evangelho de Marcos. Porque é um tanto arriscado nós tentarmos identificar esse jovem como Tiago, o irmão de Jesus, ou como Lázaro, ou como o discípulo amado, porque esses personagens só aparecem vinculados no cristianismo primitivo em obras posteriores, como é o caso, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, que foi desenvolvido cerca de 20 a 30 anos depois de Marcos, e o Evangelho de João, que foi desenvolvido de 50 a 80 anos depois. E também não é possível nós identificarmos como sendo o próprio Marcos, que seria então o autor tradicional desse evangelho, porque Pápias de Herápolis afirma claramente que Marcos nunca conheceu Jesus pessoalmente. Marcos era apenas um intérprete de Pedro. Então, como existe essa falta de informação proveniente do próprio Evangelho de Marcos sobre a identidade do jovem desnudo, muitos acadêmicos modernos levantaram como hipótese de que talvez a explicação sobre a identidade desse jovem estaria contida na versão original do Evangelho de Marcos, em que essa seção ela poderia ter sido removida pelo próprio autor ou por algum copista posterior, talvez por conter algum ensinamento misterioso ou algum ensinamento ali de doutrina que estaria entrando em conflito com os ensinamentos das igrejas proto-ortodoxas do final do século I ou do século II. E os acadêmicos eles levantam essa hipótese porque, se nós observarmos outras partes do Evangelho de Marcos canônico, nós temos a impressão de que houveram alguns conteúdos que foram removidos, como é o caso, por exemplo, de Marcos, capítulo 10, verso 46, que afirma: chegaram a Jericó, ao sair de Jericó com seus discípulos, que é um texto que deixa um espaço vazio. Eles chegaram a Jericó e fizeram o que ali? Normalmente, quando o autor do Evangelho de Marcos ele menciona algum lugar em que Jesus e os seus discípulos chegaram, existe alguma história que estaria relacionada a esse local. Mas no caso de Marcos, capítulo 10, verso 46, simplesmente não existe nenhum contexto. Então, é possível levantar como hipótese de que talvez o Marcos original poderia apresentar algum contexto a mais nesse verso que, por alguma razão, foi removido por algum copista posterior. E se nós observarmos os manuscritos antigos do Evangelho de Marcos, nós podemos identificar que realmente existiam variantes textuais importantes, como é o caso, por exemplo, do capítulo 16, que é o capítulo final de Marcos, em que nós temos 3 versões diferentes, em que nós encontramos ali um conjunto de manuscritos que termina no verso 8, um outro conjunto que apresenta versos adicionais que são um pouco diferentes do Marcos canônico, e uma terceira versão que foi aceita como canônica, que termina esse capítulo ali, o capítulo 16, no verso 20. E ainda um outro exemplo de variante textual é Marcos, capítulo 1, verso 41, que, em alguns manuscritos, Jesus é apresentado como tendo curado o leproso estando irado, e em outros manuscritos como tendo compaixão desse leproso.
Então, sabendo que existem diferenças textuais ali no texto de Marcos, dependendo do manuscrito antigo, seria possível, quem sabe, alguma versão perdida ainda conter essas informações que estariam relacionadas à identidade desse jovem desnudo que poderiam ter sido removidas por alguma razão desconhecida. E o manuscrito que talvez pode solucionar esse mistério é justamente o Evangelho Secreto de Marcos, que foi descoberto há poucas décadas atrás, no século XX. Em 1958, Morton Smith, que era professor de História Antiga da Universidade de Colômbia, ele encontrou uma carta de Clemente de Alexandria, que teria vivido ali entre o século II e III, ali no mosteiro de Marsabá, que fica a uns 20 quilômetros da cidade de Jerusalém. E nessa carta, Clemente menciona um pequeno texto que é proveniente do Evangelho Secreto de Marcos, que seria utilizado então pelos cristãos carpocracianos do século II. E nesse evangelho nós encontramos alguns detalhes sobre quem seria esse jovem nu. Então vamos conferir o que nós temos ali, nesse interessante documento que foi descoberto, e logo na sequência eu irei tecer mais alguns comentários. Vamos ver ali. Chegaram a Betânia, onde uma mulher cujo irmão havia morrido estava presente. Ela veio e se prostrou diante de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos repreenderam-na, mas Jesus, irado, foi com ela até o jardim onde estava o túmulo. Imediatamente um grande grito foi ouvido do túmulo. Jesus aproximou-se, rolou a pedra da entrada do túmulo e, entrando onde o jovem estava, estendeu a mão e o levantou pela mão. O jovem, olhando para ele, o amou e começou a implorar que pudesse estar com ele. Saindo do túmulo, foram para a casa do jovem que era rico. 6 dias depois, Jesus deu-lhe uma ordem. Ao anoitecer, o jovem veio até ele, vestindo apenas um lençol sobre seu corpo nu. Ele passou aquela noite com Jesus, pois este estava ensinando-lhe o mistério do reino de Deus. Quando amanheceu, partiu para o outro lado do Jordão. Aqui no Evangelho Secreto de Marcos, nós encontramos uma história que lembra muito a ressurreição de Lázaro do Evangelho de João, capítulo 11. Mas com a diferença de que aqui em Marcos, além de não ser mencionado nenhum nome para esse personagem, ele também é descrito como um jovem rico que passou a amar Jesus e a implorar para seguir a Jesus, em que posteriormente esse jovem teria vindo até Jesus durante o anoitecer, apenas cobrindo seu corpo nu com um lençol para Jesus lhe ensinar sobre os mistérios do reino, que não deve ser compreendido como se Jesus e o jovem estivessem tendo ali relações íntimas, embora até mesmo alguns acadêmicos, depois de lerem a publicação de Morton Smith, ficassem olhando ali com uma cara bem esquisita para essa história. Mas, na verdade, esses mistérios do reino de Deus, de acordo com o próprio Morton Smith, seriam um rito mágico que envolvia um batismo purificatório, de forma muito semelhante como ocorria no cristianismo antigo, em que as pessoas elas chegavam próximas às águas do batismo apenas com uma túnica bastante simples e eram todas batizadas nuas, fazendo referência ao renascimento do ser humano. Conforme nós encontramos até mesmo em diversas pinturas que eram realizadas em catacumbas cristãs que mostram ali os cristãos sendo batizados nus. Então, esse jovem, ele estaria ali recebendo instruções de Jesus um pouco antes de ele ser batizado, assim como eram batizados todos os demais cristãos. E se nós utilizarmos como fonte de referência o Evangelho Secreto de Marcos, então provavelmente a identidade do jovem nu seria originalmente proveniente dessa tradição que tem uma raiz em comum com a ressurreição de Lázaro, em que no caso de Marcos faria referência a um jovem rico que foi ressuscitado por Jesus e que naquela noite estaria sendo instruído em seu batismo, que pode ter sido removido do Evangelho de Marcos original, ali pelo próprio autor ou por algum copista posterior, que poderiam ter considerado essa história controversa por alguma razão. Mas um ponto que é válido acrescentar aqui, muito importante, é que nós ainda não temos plena certeza de que esse jovem nu de Marcos canônico, ele fazia realmente referência a essa tradição de um jovem rico ressuscitado, porque nós ainda não sabemos se o Evangelho Secreto de Marcos é um documento autêntico ou não. Ainda existem muitos acadêmicos que consideram que esse Evangelho Secreto, que foi descoberto ali por Morton Smith, poderia ser simplesmente uma criação posterior tardia. E talvez tão tardia quanto o século XX, como uma falsificação do próprio Morton Smith para que ele pudesse ali levar alguma fama, que é até mesmo uma opinião sustentada por alguns acadêmicos de peso, como é o caso de Bart Ehrman. E além disso, um outro detalhe que acaba complicando mais essa história, né, é que atualmente esse manuscrito ele também se encontra perdido. Então, por enquanto, não é possível identificar se ele realmente seria uma falsificação moderna ou não.
E nós não podemos, então, utilizar o Evangelho Secreto de Marcos como uma evidência incontestável para identificar quem seria esse jovem nu ou alguma tradição em comum que ele teria com o Lázaro do Evangelho de João. Mas é, de fato, uma hipótese realmente muito interessante, que, se estiver correta, possivelmente resolveria esse mistério que já dura tantos e tantos séculos. Então, em resumo, respondendo à questão de José Medeiros sobre a identidade do jovem nu, embora ninguém possa afirmar com certeza qual seria a identidade dele, porque o Marcos canônico ele simplesmente não menciona, se realmente o Evangelho Secreto de Marcos ele for autêntico, como um evangelho proveniente mais ou menos ali do mesmo período do Marcos canônico, quem sabe ainda produzido pelo mesmo autor, ou talvez um pouco posterior, datado do século II, então como uma reformulação do Marcos canônico, que teria sido desenvolvida pelos carpocracianos, então possivelmente a identidade do jovem nu estaria relacionada a essa tradição em comum que também era compartilhada pelos diversos grupos cristãos diferentes, como seria o caso dos carpocracianos, em que esse jovem também seria um personagem que faria referência a todos os cristãos que passavam por esse ritual de batismo, em que eram todos batizados nus, como se estivessem renascendo para uma nova vida. Da mesma forma como ocorre até hoje no judaísmo, em que os judeus fazem uma imersão completa de purificação em um mikvê, também estando completamente nus, para que a água, então, ela entre em contato com todas as regiões do corpo e também como símbolo do renascimento. E como os cristãos eles adotaram essa prática originalmente do judaísmo antigo, ali nos primeiros séculos, os cristãos também eram batizados por imersão, estando completamente nus. Com isso, eu espero ter respondido essa interessante questão de José Medeiros, e para aqueles que possuem outras dúvidas ou sugestões de novas temáticas, como sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo na seção de comentários aqui do YouTube. Convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e alcançar ainda muitas e muitas outras pessoas. E também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isso eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal.